Pessoal, boa noite. Já já a gente vai começar a nossa live. Em alguns segundos. Alguns segundos não, né? Daqui a alguns minutinhos eu vou chamar a nossa convidada para entrar na nossa live. Só tô aguardando as pessoas entrarem, se acomodarem para assistir a live. Já já eu aceito a solicitação que inclusive a nossa convidada já, já enviou. Só mais alguns minutinhos aguardando para ver se tem alguém mais que esteja se preparando para entrar, então só mais alguns minutos. Pessoal, vou fazer um lembrete a vocês. Se vocês quiserem fazer pergunta ou qualquer coisa do tipo ao longo da nossa conversa, eu vou olhar o comentário de vocês, tá? E claro que, de acordo com a pertinência do assunto, a gente vai fazendo as perguntas. Bom, acredito que já tenha um númerozinho de pessoas. Para a gente começar a nossa live, eu vou aceitar a solicitação da nossa convidada hoje e em seguida eu faço a apresentação dela. Oi, Luísa. Oi, tá me Tudo ouvindo? bem? Tô sim, tô ouvindo direitinho. Vocês estão ouvindo? Tá tudo certinho? Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, porque quando divide o quadro fica fora do padrão. Do negócio. É. Bom, gente, boa noite a todos. É com muita satisfação que a gente abre essa live hoje, porque tô trazendo uma convidada muito especial para mim, que dividiu algumas experiências muito legais de estudo, do período em que eu estava saindo da faculdade, entrei no mestrado. Então, para mim, essa live tem um caráter assim muito especial por estar trazendo a Luísa hoje. Primeiro, vou me apresentar, né? Não me apresentei. Para quem não me conhece, eu sou a Beatriz Pontes. Atualmente, sou secretária-geral do PSB Saquarema. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polarização. A Luísa também vai falar sobre questões de ideologias clássicas, sobre direita, esquerda, sobre centro-esquerda, sobre democracia. O debate vai ser bem amplo, então vocês podem se sentir super confortáveis para perguntar o que vocês quiserem. Também vamos falar sobre esse cenário de polarização num contexto hoje onde a gente dá publicidade a tudo, né? Onde tudo é publicado na internet e como a internet ajuda a inflamar essa polarização dentro desses contextos, né? Dentro desse contexto de ideologias clássicas. Convidei a Luísa Chaves hoje para participar dessa live. A Luísa foi minha colega de mestrado e atualmente, né, como todo Pokémon evolui, brincadeiras à parte, Luísa já está no doutorado em Relações Internacionais, lá no PPG-UERJ, e ela fez mestrado no mesmo instituto. Então, é isso. Eu espero que vocês aproveitem muito o debate. A gente conversou antes de começar essa live, né? A gente conversou para organizar do que a gente trataria exatamente. E foi um debate super produtivo. Então, eu espero que vocês gostem mesmo. E logo depois a gente vai disponibilizar isso lá na página do PSB no Facebook. Então, Luísa, pode ficar à vontade. Se precisar respirar quando o Felipe chutar, pode ficar tranquila. Tá bom? E é isso, gente. Então, a gente tinha conversado, né? Nem vou me apresentar, né? Porque a Bia já, já me apresentou. Eu sou doutoranda, né, nessa luta de ser pesquisadora de humanos no Brasil. Essa loucura que é. E professora, quer dizer, então, assim, né? Só escolhas sábias e masoquistas que eu tenho. Mas, enfim, no mestrado eu pesquisava migrações e pesquisei a nova lei migratória brasileira, que foi de 2017, e nisso eu comecei a estudar alguma organização política na época
principalmente porque eu fiquei muito intrigada de como é que essa lei passou, né? E já apresentava ali a construção dessa lei uma divisão política que me parecia, na época, e os meus orientadores, um pouco difícil de entender, já que a lei era de autoria do Aloysio Nunes, que era um candidato, sei lá, na época ele era ministro de Relações Exteriores do PSDB, e tinha como relator o Orlando Silva, que era do PCdoB, e quando eu fui ler as coisas das plenárias, o PT apoiava, o pessoal apoiava, e você tinha figuras, que loucura é essa? Então, como é que é essa divisão que a gente está tendo, que não é tão tradicional de direita e esquerda, na decisão desse ponto específico, né? E aí, uma das conclusões que eu tirei, né, eu fui analisar através de uma linha, né, teórica, é que a divisão ali em alguns temas já não era mais entre direita e esquerda, como a gente imagina no Brasil, e sim uma divisão ali entre uma linha mais progressista, que entendia a migração como um direito humano de circulação, e uma outra linha que entendia a questão migratória como uma questão de segurança. E nessa linha eu analisei os discursos do então deputado, na época, Jair Bolsonaro, e do Marco Feliciano, que estavam muito alinhados com essa questão da preocupação com a segurança e muito com o discurso do Trump na época. Então eu acabei pensando nisso e trouxe essa questão dos estudos de ideologia para o doutorado. Saí um pouco dessa questão migratória e comecei a ver isso principalmente para questões eleitorais, né? Eu ainda estou no processo de leitura, né? Não estou avançada, estou no começo do doutorado, no começo, estou no meio, né? Mas eu estou olhando essas perspectivas, né? Especialmente. E eu acho que uma das coisas que eu tenho notado, eu sempre gostei bastante de ver rede social, são os debates envolvendo ideologias. As pessoas ficam bastante confusas com isso, né? O que é ideologia? Tem uma definição de ideologia que eu gosto muito, que a ideologia, ela é como se fosse a sua lente para o mundo, é como você enxerga as coisas, ela te cria um norte, né? Então, ela é uma mistura de um futuro ideal que você está criando e com uma estratégia para você chegar ali. Então, você identifica uma realidade que você não gosta e você, né, possibilita isso. E aí, quando é que essas ideologias elas vão surgir de fato, né? Elas têm origem na ruptura do feudalismo. A gente nem pensa muito nisso, mas é verdade. Que é quando você tem um grupo que defende o tradicional, né? Que era aquele regime feudal ligado ali à aristocracia. Estrutura hierárquica bem construída, né? Bem construída. Você tem um novo grupo, que é a burguesia, que está começando a se formar e que aí está ali representada pelos liberais, a questão, né, da propriedade privada da liberdade. E mais tarde você vai surgir, não muito, mas você também vai surgir o socialismo, o comunismo, que é aquela defesa dos trabalhadores, né, das pautas trabalhadoras. E aí você tem esses conflitos dentro desse aspecto. Muita gente confunde direita e esquerda, ideologias e regimes políticos. Essa é uma grande confusão que existe. Na verdade, a questão da direita e esquerda, ela tem essa origem ali na Revolução Francesa, que vai colocar ali algumas definições possíveis. Principalmente aqueles indivíduos que estariam na esquerda são indivíduos que entendem que a divisão de classes ela não é natural. Ela é uma construção social, por isso ela precisa ser ou eliminada, quando a gente está pensando no extremo que seria o socialismo, o comunismo, ou pelo menos combatida, que é o caso da social-democracia e do socialismo, das experiências socialistas mais brancas. Por outro lado, a direita, ela não acha que a divisão de classe é linda, maravilhosa, ela quer que todo mundo morra de fome, pelo menos não na teoria, né? Não todo mundo. Ela defende que a divisão... Para verbalizar isso, ok, mas não é a maioria. Não, e nem é a maioria dos pensadores, sim, entendeu? Claro. Eles vão pensar que, assim, a divisão de classes, a divisão dentro da sociedade, ela é natural. Ela acontece porque isso é impossível de ser combatido. O que a gente tem que fazer é criar uma sociedade em que essa diferença não seja tão grande assim. Aí você vai ter ali os liberais, e, em último extremo,
os fascistas, que seriam o extremo da direita, né? Uhum. Lembrando que tem alguns testes na internet, quem quiser fazer, acho que é legal, que mostra o espectro ideológico não como uma linha reta, né? Que a gente poderia colocar em linha reta o comunismo como extrema esquerda, o fascismo como extrema direita, Uhum. e ali no meio o liberalismo, o socialismo e a social-democracia ali bem próximo do liberalismo. Tá falando com a Bia, dependendo do liberal e do social-democrata, eles são muito parecidos, né? Sobre como o Estado tem que atuar e de que forma o Estado tem que promover o bem-estar social. Inclusive, de forma prática, Mas transformando isso em política, né, é possível que exista um diálogo nesse meio de caminho, né? existe. Porque tanto o social-democrata e até muitos socialistas, e esses socialistas. Eu vou responder, a Luciana fez uma pergunta, eu vou responder. Mesmo esses socialistas que foram se aproximando, eles estão dentro do jogo democrático, eles jogam pelas regras. Então, eles conseguem dialogar, né? Vão ter algumas divergências, mas às vezes as divergências são muito, muito sutis mesmo. Só que existe um outro espectro, que é o espectro do regime mesmo, de Estado, da questão da democracia, de como esse regime vai acontecer. E aí você tem o espectro do autoritarismo versus uma postura mais democrática e libertária. E aí você tem gente que vai estar no quadro da direita, próximo ao autoritarismo, que aí são os regimes fascistas e tal, e você tem gente que está do lado da esquerda, próximo do autoritarismo, que são as experiências que a gente tem da União Soviética, enfim. Então, é claro que eles são parecidos, né? Autoritários são parecidos, mas a base é diferente. Eu estava discutindo hoje mesmo no Twitter com um rapaz que estava dizendo que o nazismo era de esquerda. Eu estava explicando para ele que não é. Eu ia Isso te não é um debate provocar essa reflexão mesmo, porque durante a discussão, né, durante o maior calor ali do período eleitoral, existia essa questão desse debate, né? Se o fascismo era de esquerda ou de direita, enfim, o presidente Bolsonaro, inclusive, sugeriu que o fascismo fosse de esquerda, enfim, então continua falando nesse. Essa confusão acontece porque regimes totalitários eles reduzem o indivíduo, eles são antilibertários. Então, de alguma forma, a gente pode dizer que a experiência stalinista ela é antiliberal e a experiência nazista também. E elas têm como característica o totalitarismo, que é você. Você não é mais um indivíduo com liberdades e autonomia. Você faz parte de um todo orgânico, que você tem que seguir aquilo ali, principalmente sendo guiado pelo que o seu mestre, né, no caso o partido ou a liderança carismática estiver gerindo aquilo ali. Isso é muito parecido. Perde direito individual, perde direito de opinião, perde direito de um monte de coisa. Só que existe uma diferença grande entre a experiência soviética e as experiências socialistas que a gente tem e o regime nazifascista, principalmente nazista, que você fala, que é a questão da propriedade privada. Eu acho que é um absurdo a gente não levar isso em consideração. Uma coisa é você ter um Estado autoritário, mas os meios de produção na União Soviética, eles eram pertencentes ao Estado. Eles não... Por mais que a elite pudesse ser corrupta, a elite partidária, pudesse ter acesso a algumas coisas, elas não eram donas de nada. Quem era dono era o Estado. E a divisão de classe é inexistente, praticamente. Você tem alguns privilégios. Tem o livro do 1984, que ele faz ambientaliza uma sociedade socialista futurista, que é meio que assim, né? Você tem uma galera que fica um pouco mais excluída, mas você tem ali uma padronização. No caso do nazismo, não é assim. Você não tem um combate ao Estado, à propriedade privada, né? Então, são completamente diferentes nesse sentido. O que você tem de tirar a propriedade privada é dos judeus, porque o nazismo ele tem como característica um nacionalismo ultra baseado na na questão étnica, né? Então é uma questão diferente. Deixa eu só responder, alguém perguntou se a pessoa pode ter uma ideologia sem saber. O Scruton, que é um clássico, né, de conservadorismo, ele fala que todo mundo é um pouco conservador e eu concordo com ele. Né? Todo mundo tem medo de mudança em alguns aspectos. Então, todo mundo tem algumas coisas que
lembram algumas ideologias, né? Até mesmo se você pegar um comunista radical que tem saudade da União Soviética, que vive na Rússia, agora você foi para a Rússia, deve saber. Deve ter gente aí que fica com saudade, né, dos tempos E é inacreditável como existe a população ela tem essa confusão dentro de sua própria característica de construção social hoje da Rússia como país capitalista, né? Porque hoje as pessoas, inclusive, confundem muito, acham que a Rússia não é capitalista. Não é. E assim, Então, esse cara. Pode falar. Desculpa, esse cara que tem saudade da União Soviética, que quer voltar à União Soviética, ele é conservador. Porque ele tem saudade de um passado, ele tem medo das mudanças. Então, então, todo mundo é um pouco conservador, né? De alguma maneira. Uhum. E é claro que as pessoas têm uma tendência a enxergar o mundo de uma forma específica. E essa tendência que você tem de enxergar o mundo é uma ideologia, é como você tende a ter uma afinidade. Todo mundo luta por uma ideologia? Não, a grande maioria das pessoas não. A grande maioria das pessoas está preocupada em bem-estar social, em manutenção do emprego, do trabalho, enfim, ela não está pensando. Mas eu acho que em algum grau todo mundo tem as suas preferências, né? A sua lente de enxergar o mundo. Você vai, sei lá, você vai numa empresa, tem sempre aquele trabalhador que tende a achar que o patrão está sempre errado. E tem sempre aquele trabalhador que acha que o patrão está sempre certo. Então, isso é muito, enfim, relativo. Eu acho que todo mundo tem algumas características. Porque todo mundo tem uma visão de mundo, todo mundo projeta um mundo perfeito. Uhum. Mas se dedicar a isso e tal. E eu cada vez mais acho que você vai encontrar respostas interessantes em várias ideologias. Eu não sou exatamente uma pessoa liberal de direita, mas tem vários autores que eu acho super interessantes e com várias respostas interessantes. Então, acho que quanto mais você vai lendo sobre isso, menos preso às amarras você vai ficando. Mas é importante é importante que a gente faça essa leitura do que a gente acha, que a gente discorda, né? Quando a gente tem esse senso, quando a gente sente, bate ali no ouvido que a gente talvez eu não concorde com isso. É importante que a gente faça esse tipo de leitura para ter como fazer a reflexão contrária, né? É importante que a gente tenha domínio dos dois lados, né? Tanto daquilo que te agrada e que te parece que de fato seja algo mais próximo da sua realidade, daquilo que você acredita, como daquilo que você também acha que é mais afastado, né? Então é importante fazer essa reflexão mesmo dos dois lados, né? O Ricardo fez uma questão que eu acho que dá pra gente até fazer gancho para mudar, que ele falou aqui, o Ricardo Monteiro, esses posicionamentos da direita, esquerda, ou pode ser relacionado com a ideologia da pessoa, por exemplo, para alguém que apoia o Bolsonaro, a pessoa discorda do Bolsonaro, é considerada de esquerda. Isso é um outro fenômeno, que é um fenômeno bastante atual, que eu acho assim, tem alguns autores que colocam uma característica, um especificamente eu gosto bastante, que é o Stuart Manton, que ele fala o seguinte, a ideologia que venceu, principalmente depois da Guerra Fria, foi o liberalismo democrático, né? Uhum. Então é isso. Então, foco nas instituições, a democracia é o melhor caminho, esse é o discurso vitorioso. E dentro desse discurso tem ali um grupo que está um pouco mais acomodado para a esquerda, um grupo que é um pouco mais acomodado para a direita, mas eles estavam discursando ali dentro das regras das instituições. Uhum. Os Estados Unidos, o modelo da democracia, e por aí vai. Tanto no plano internacional, né, que a Bia sabe bem, quanto no plano doméstico. Então, os países que não estavam regulando ali eram pares. O que aconteceu? Esse modelo nunca foi questionado, ele não conseguiu ser questionado. E agora a gente tem o surgimento de novas ideologias que também não questionam isso. Por exemplo, a questão ecológica, ela não coloca isso em xeque, nem a luta feminista, nem a luta negra, elas continuam operando dentro dessa lógica liberal, né? Tanto que a gente sabe, e tem muita gente que critica, que o movimento feminista, o movimento negro, está muito ligado com o mercado, né, hoje em dia. Só que o que acontece? Hoje em dia, e isso deve ter, se a gente pode fazer um rastreio de uns 20 anos, isso começou na Itália, um certo grupo de pessoas identificou que mais importante do que a ideologia é entender que existe uma grande camada da população que não consegue ter suas iras, suas raivas e suas insatisfações
completamente saciadas com o regime político que a gente tem, atendidas com esse regime político. E aí, como é que isso vai funcionar? Né? Como é que esses atores vão entender? Eles vão entender que a internet ela cria um espaço para que você possa, de certa forma, criar uma ligação direta com essas pessoas, né? E canalizar essa insatisfação que é gerada, que no passado era muitas vezes canalizada pela igreja, depois ela foi canalizada pelos movimentos operários, aquela coisa do contra o patrão, das injustiças, não sei o quê. Depois aquilo foi se desfazendo, esse movimento de esquerda foi entrando no jogo, foi entrando nas... E aí fica uma insatisfação meio generalizada e meio difusa sobre quem está ali, tudo que está aí, contra tudo que está aí, contra o poder, contra o que é o chamado establishment, né? Que todo mundo tá na moda, a palavra da moda, mas na verdade, o establishment. Tem gente dificuldade de falar, mas a gente sabe que é uma palavra difícil, né? A gente tá aprendendo a escrever impeachment establishment agora. Que é basicamente a elite tradicional política, né? E aí, o que esse grupo vai começar a perceber, vai começar a fazer? Dá para você entender quais são as demandas dessa população, dá para você operacionalizar essas demandas e angariar votos e um retorno político com isso. E aí a gente tem uma coisa que a política agora ela mudou de forma de ação. Tem uma frase de um dos caras que é o idealizador disso na Itália, e a Itália foi o primeiro país que vai fazer isso, que é o Gianroberto Casaleggio, não sei se estou falando certo, o meu italiano é péssimo, na verdade, mas ele fala que os políticos antigos estão trabalhando como a Blockbuster, né, vendendo fita cassete, DVD, e eles estão trabalhando como se fosse a Netflix. Então, eles já estão à frente num novo modelo de ação política. E é isso que a gente vê hoje em dia. Então, essa questão de você trabalhar com quem é contra o Bolsonaro como alguém que é de esquerda, e essa esquerda aqui no Brasil é enorme, né? Todo mundo é de esquerda. O Fernando Henrique é de esquerda, o Lula é de esquerda, o Amoedo é de esquerda, né? A lista de comunistas não acaba nunca. Mas isso não é porque, de fato, quem defende isso acredita nisso. É porque a base dessa estratégia política é a criação da polarização. Então, a polarização é a chave para a construção de uma estratégia política de poder, de ganho de poder, de ganho de voto. Membros de um governo considerado de direita, transformar assim que rompe com o governo como figuras de esquerda, né? Imediatamente. Isso tem, aí é uma interpretação minha, uma relação muito complicada, porque o fascismo faz isso. É o nós contra eles, né? Então, imediatamente, você cria um grupo intenso de pessoas que a esquerda, que é todo mundo, que não tem nenhuma ligação com questões ideológicas de fato. Alguém botou ali que até o Moro é comunista, é isso, não tem nenhuma ligação ideológica, mas ela tem uma coisa que é mais importante que isso, que é a sensação de que nós somos um grupo e eles todos são nossos inimigos. E aí essa sensação de ameaça constante faz com que esse público fique sempre muito engajado. Uhum. Por isso que tem umas frases desses idealizadores, esses idealizadores são vários, né? Eu falei aqui do Gianroberto, que é o caso da Itália, o Beppe Grillo, que é um cara que tem um site super famoso na Itália e que dominou, inclusive, o cenário italiano, ganhando 25% do Congresso, né? Super cresceu na Itália também, agora eles estão num processo maior de queda. A gente pode falar do Steve Bannon, que é super famoso. O Brexit também tem isso, né? O Dominic Cummings era um cara na Inglaterra que vai usar essa mesma estratégia, que é o seguinte, não importa a sua ideologia. Isso é uma estratégia. E nessa estratégia você vai fazer o quê? Você vai criar um grupo, que é um grupo que vai ser sempre alimentado com informações super emocionalmente impactantes.
E aí você vai disponibilizar alimento para que esse grupo esteja sempre inflado. E aí, mais importante do que passar a informação correta ou passar propostas eficazes de gestão Seria o pública, mais importante é de tudo, né? alimentar, que seria o mais importante de tudo, é alimentar essa sensação essa emoção, que ao mesmo tempo é uma série de emoções negativas. Eu estava lendo uma matéria que estava falando como é que esses caras na Itália organizavam esse blog desse Beppe Grillo que virou o movimento 5 Estrelas, que é um movimento importante na Itália com essa linha populista. E que não é exatamente extrema-direita, olha só. Ela começa com uma base de esquerda, só que a esquerda tradicional rejeitou. E aí eles viraram um movimento meio que amorfo contra tudo, contra todos. Como é que eles organizam a vida deles? Eles jogavam as matérias alteradas ali e eles viam quais eram as matérias que tinham, isso no início bem artesanal, quais eram as notícias que tinham mais apelo. E aí eles focavam aquilo. E aí os candidatos ligados a esse movimento falavam esses temas nos seus discursos, que eram os temas que eles viam que me mobilizavam mais. Ao mesmo tempo que eles se juntaram com uma série de sites de informação, saindo, e aí isso é uma estratégia importante, tirando desse público deles o acesso à informação por vias tradicionais. E aí eles ficavam sempre colocando chamadas do tipo, basta, olha o que aconteceu, sempre provocando aquele senso de urgência, aquele sentimento negativo. E aí o que você faz? Você está sempre engajando aquele público, que está sempre com aquela sensação de emergência e de comprometimento. E ao mesmo tempo que você está movimentando as entranhas do povo, você também dá a chance deles quebrarem a hierarquia, agirem como grupo, irem contra tudo que está aí, o tradicional, serem ouvidos. Tem uma frase do filho desse Casarnello, que ele morreu em 2016, o filho assumiu a empresa. Isso tudo virou uma empresa, né? E aí ele fala o seguinte, que ele gosta de candidatos despreparados. Por quê? 1, eles podem ser trocados. 2, eles conectam com o povo. Porque quando eles são... Aí a gente vem aí achando que tá abafando a elite acadêmica, corrigindo a galera. Só que o que acontece? Quando você corrige a galera e fala assim, meu filho, isso não faz sentido. Isso, historicamente... Meu querido, o Churchill foi eleito, já tinha mulher votando, pelo amor de Deus, para de falar isso. Quando você fala isso, você acha que você vai esclarecer pro indivíduo. Não, então ele está falando besteira. Mas não. A gafe que ele comete faz com que o público se aproxime dele, se sinta representado. Então, é uma situação complicada, né? Porque você mobiliza esses sentimentos e você age de formas tradicionais e não tradicionais. Atuam num cenário onde a gente não consegue ver. Tem umas perguntas aí que eu queria responder, aí depois a gente pula. A Luciana perguntou como esclarecer as pessoas que são massa de manobra. Olha, Luciana, eu não sei te dizer. É o Essa é uma grande pergunta que eu desespero, tô na muito verdade, fazendo. porque quanto É o mais meu você grande tenta desespero. Eu levar, realmente não... quanto mais você tenta alertar, Fala. mais você causa polarização nessa pessoa, porque ela basicamente ela não entende aquilo, ela não internaliza aquilo, ela não aceita pelo senso de pertencimento que você tinha dito, né? Um senso de pertencimento que foi criado dentro daquele grupo específico, e a pessoa não consegue literalmente atentar aos fatos. É muito difícil medir o discurso. É muito difícil. É muito difícil medir o discurso para que ele não se torne polarizado e para que a pessoa, dentro daquilo ali, consiga refletir. É uma situação muito complicada. O meu chute, eu ainda não vejo isso. Assim. Para mim, me parece que algumas pessoas estão muito fanatizadas. É como se fosse uma seita mesmo. Elas são nutridas muito por conta disso. Teve uma experiência que eu achei curiosa, que foi... Teve algum momento ali... Alguns desses escândalos que a gente tem visto com o governo, que
essas redes que a gente vê, aí trazendo o caso do Brasil, que atuam muito no WhatsApp e tudo mais, elas ficaram paralisadas por algumas horas. Uhum. E as pessoas que eu tenho próximas a mim, que estão muito fanatizadas, ficaram com um discurso bem menos inflado por essas horas ali. Ficaram meio que sem saber como reagir, porque elas não tinham aquele roteiro pré-determinado. Uhum. Então, o meu chute é que a gente tem que trabalhar na esfera da comunicação. Primeiro, apurando quais são os meios imorais que são utilizados para espalhar notícias falsas. Nas redes sociais, isso é mais fácil de ser feito. Até falei com você ontem e eu vi uma parte da entrevista do Felipe Neto hoje, ele falou exatamente a mesma coisa que eu falei com você ontem. Quando a gente está falando em Instagram, Facebook e WhatsApp, eu acho que cabe aos usuários cobrarem formas de fiscalização. O Facebook já fez isso, o WhatsApp tem começado a fazer e o Twitter tem que melhorar bastante, mas já está fazendo. O nosso problema são as redes que têm conversa privada. O nosso grande problema é o WhatsApp. Como que a gente vai... Porque a gente não tem acesso sobre isso, né? E as pessoas se informam por isso. Então, acho que o primeiro passo seria a gente tentar desarticular esses grupos que atuam com disparo de mensagem, com notícia falsa, responsabilização. E eu acho que isso, nesse caso, os legisladores brasileiros vão ter que sentar a cadeira e pensar quais seriam as ferramentas jurídicas que a gente vai ter que usar. Eu tendo a achar, é uma hipótese minha, de que a gente está vendo um momento como a gente viveu, como a história do mundo viveu quando a televisão, quando o rádio foram iniciados. As pessoas não têm ainda um conhecimento de como lidar com essa tecnologia, acreditam em tudo e você não tem regras, né? É aquilo, né? Você não tem regras. Eu adoro criminologia, né? Não tenho medo de mim, mas eu adoro, super interessante. E quando a gente vai estudar a história da criminologia nos Estados Unidos, até os anos 70 não se pensava ainda em serial killer, por exemplo. Então não tinha legislação para isso. Até que eles criaram, porque era um problema que não existia. Então a gente vai ter que criar uma legislação para isso. A gente tem algumas, acho que se não me engano, do Molon, não é? O marco civil da internet. Não era dele? Foi auxiliar, sim. Ele participou, eu lembro dele falando. É um movimento importante, que você tem que criar argumentos para você fazer isso. Acho que isso é uma das coisas. A outra coisa é reconectar, talvez isso o coronavírus possa ajudar, e educar as pessoas a buscarem fontes que tenham CNPJ e possam ser processadas. Por mais que a gente critique a mídia tradicional e fale dela ser tendenciosa, porque é bom lembrar que quando você tem um jornalista, ele aprendeu a checar a informação. Segundo, eles podem ser processados, né? Então, isso tem direito de resposta. Então, assim, a gente tem que começar a gente mesmo. Eu, por exemplo, passei por um processo de educação de como eu vou... Porque tem informação tendenciosa de todos os lados, tá? No caso do Brasil, a direita tem isso de forma industrial, né? Não a direita, né? A extrema-direita. E eu acho que é isso, é aquela história, falar com o pai, falar com essas pessoas, olha, preste atenção e tal, e ter paciência. E o que a Bia falou, ter um diálogo calmo, tentar não se estressar, tentar não falar, mas assim, não tem muito o que fazer. Aí o Ricardo Monteiro falou, fazendo um gancho com os democratas. Como democratas, as pessoas que defendem a democracia vão correr atrás de ocupar esse espaço perdido devido às novas formas de campanha. Eu acho que elas têm que fazer isso. Essa pergunta do Ricardo, ela me lembrou o que a gente conversou um pouco ontem, sobre como os candidatos de esquerda, né, nesse sentido, levando em consideração essa força que a direita ganhou, né, ao longo da campanha do Bolsonaro e tudo mais, como que a esquerda vai fazer para ocupar esse centro de eleitores que está meio confuso com a forma de governar do Bolsonaro. Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa questão desse pessoal da esquerda, né, que está meio perdido, tanto as pessoas que se candidatam como os eleitores mesmo, né? Como que eles vão ganhar esse espaço de novo? E a gente conversou um pouco eu acho que nesse...
nesse ponto, a gente precisa, antes de fazer um debate entre esquerda e direita, porque a palavra esquerda foi muito demonizada, né? Sim. Injustamente, diga-se de passagem. Mas antes disso, eu acho que é preciso se fazer um debate democrata, sobre democracia, né? Vamos falar sobre como é que os democratas vão se organizar para que a gente tenha uma democracia mais estável nos próximos anos. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? E talvez a nossa geração seja muito mal acostumada, né? Porque a gente passou muitos anos com uma oscilação entre PSDB e PT, que é uma oscilação ali com seus problemas, né? Mas dentro de um espectro muito semelhante de governo, né? De visão de mundo e civilizatório, digamos assim. Eu acho que a gente precisa dominar essas novas redes. Eu não acho que vai voltar atrás. A gente não vai fazer campanha do jeito que se fazia antes, né? E uma das coisas que eu acho que essa extrema-direita, ou eu nem vou chamar de extrema-direita, esse movimento populista que atua em vários lugares e que usa essas redes sociais para fazer isso, e aí quando eu falo redes sociais, essa leitura de dados, né? A ciência de dados a serviço de do debate político, uma das coisas que eles notam, e que eu acho que a esquerda tem que notar também, as pessoas querem uma forma de democracia que seja mais direta. Então, uma coisa que a gente vai ter que repensar é como a democracia participativa vai funcionar, porque ela não está funcionando, não está dando conta de responder essas demandas. Então, E aí eu vou pegar um pouquinho a parte da professora, né? Que a gente, a gente não adormece, mas não esquece, né? Eu acho que principalmente essa forma, né? O que acontece é que as pessoas não sabem votar, né? E por que elas não sabem votar? Porque elas não são ensinadas a se preocupar com a importância daquilo ali. Então, realmente, sinceramente, a minha opinião sobre isso é que tudo está na educação. Assim, a gente costuma debater dentro do nosso grupo da executiva do PSB, toda formada por professores, né? A gente debate muito isso, de que se não houvesse esclarecimento de por que votar, né? Da importância do voto, e a partir daí gerar realmente uma consciência política, extrair daí uma consciência política, isso vai continuar acontecendo. Então, as pessoas, volta à pergunta que foi feita sobre ideologia. As pessoas precisam saber em quem elas estão votando e o que a pessoa que elas estão votando vai fazer. Eu acho que a coisa mais revolucionária que eu vi nos últimos anos sobre política foi a live da Gabriela Priori e da Anitta. Com a Anitta, assim? Que é você explicar o básico. Porque eu, por exemplo, vi nas perguntas da Anitta coisas que eu nem pensava que uma pessoa não sabia. Uhum. E por que eu não pensava nisso? Porque eu sou burra, porque eu devia ter pensado. Isso é óbvio que as pessoas não sabem disso, né? Eu sou professora, é ridículo. Eu parti do pressuposto de que todo mundo sabe dessas Todo mundo coisas. sabe, exatamente. Eu acho que aí, E né, é verdade que a gente não tem. Então, eu acho assim, o que tem que se fazer? Eu acho que tem que investir em debate público. Eu acho que cabe aos partidos abrir escola de política mesmo, explicar como funciona, criar junto com as pessoas uma pauta política para resolver os seus problemas pontuais. Acho que as pessoas precisam entender como as coisas, o mínimo do básico, e não ficar discutindo nomenclatura de ciência política avançada, como que é o que acontece, entendeu? A gente precisa discutir basicamente o que está acontecendo na sua vida. Você quer que sua luz melhore? Quem é que vai resolver? Quem você tem que cobrar? Tem que cobrar o vereador. E aí o que esse vereador tem que fazer? Ele tem que ter um canal direto, porque o cara não quer mais esperar 4 anos para resolver isso. Ele quer mandar um WhatsApp para a equipe do vereador e ser respondido, entendeu? Ele quer na hora, ele quer. A maneira com que a gente consome política mudou. E eu acho que isso que a gente vai ter que fazer na campanha, para tirar essa monopolização de um debate tão complicado que a gente tem. E para facilitar A Eduarda, que é minha colega de doutorado, estava falando que ela acha que
pode ser um processo de esclarecimento das pessoas conforme elas sentam na pele. Eu espero, embora eu, hoje em dia, no início estava muito esperançosa de que o coronavírus seria um grande choque para parte da sociedade sobre, né, assim, né? É importante ter política pública eficiente para que a gente possa resolver isso. Hoje em dia eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que essa capacidade de monopolizar esse debate, para algumas pessoas, funciona de uma maneira muito, muito impactante. Então, a gente tem visto ali, nesse momento no Brasil, esse comportamento um tanto quanto é irracional mesmo, né? E aí eu volto a dizer, assim, eu estava vendo, tem um debate sobre o Bolsonaro é fascista ou não, ou a gente está vivendo um momento de fascismo ou não. Eu acho que tem algumas características que são fascistas, sim. E uma delas é a irracionalidade e o anti-intelectualismo. Então, as pessoas não necessariamente vão pensar de forma racional, né? Por anti-intelectualismo, a gente pode entender também essa insistência dele em negar fatos científicos, né? Quer dizer, ele vai Se você pegar contra a ciência. Se você pegar a experiência do um secretário de educação, não chega a ser um ministro, um secretário de educação nos Estados Unidos, na gestão Trump, e você comparar com o que está acontecendo no Brasil, parece que é um guia, é igual. E essa perseguição à ciência, aos intelectuais, principalmente os humanos, esse processo porque faz parte também do discurso do nós contra eles. Nós somos o povo, eles são uma elite intelectual afastada, que não entende nada, que não resolve nada. E que adianta você ter tanto estudo se você não resolveu nada? Então, assim, tem todo um discurso nesse sentido. O que a gente vai fazer com isso? A gente precisa aprender. Como é que eles se organizam? Eles têm método. Qual é o método deles? Eles priorizam ciência de dados. Então, eles colocam os programas deles, robôs deles, para operacionalizar. E aí eles vão saber quem é que eles estão consumindo, quem é que está consumindo aquilo ali, quais são as preferências de quem está consumindo aquilo ali, quais são as vontades daquele público, e eles vão jogar para aquele público. Né? A gente não vai ver aqui um governo para todos. É um governo para um grupo específico. Não vamos ver uma campanha para todos. É uma campanha para um grupo específico. Isso é uma estratégia. E tem funcionado, essa é verdade. A Silvia, ela tá E aí a gente fica chocado. Ela comentou aqui que as pessoas também não entendem a qual classe elas pertencem. E assim não sabem o que defender e o que questionar. E realmente isso, a gente tem visto muito isso acontecer no Brasil. Uma classe média, ou às vezes uma classe, né, considerada classe média baixa, se confundindo com a elite, que basicamente, depende dos dados, depende da pesquisa que é feita, é uma porcentagem muito mínima da população brasileira. Então, assim, esse discurso ele é misturado propositalmente, claro, manipulado, para que essa população se identifique com o pleito da direita, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão. A gente não tem um trabalhismo tão forte quanto talvez o trabalhismo inglês, né? Que é aquele entendimento de que você pertence a uma classe trabalhadora. O Brasil tem o famoso pobre de direito. A gente tem muito isso, né? Isso tem uma origem, eu acho que muito grande. Até o nosso próprio movimento sindical, ele vem muito de cima para baixo, né? Ele tem ali... O Vargas tinha uma relação muito grande com isso. O que a gente tem de experiências populares são muito... O povo tende no Brasil a ficar muito afastado das decisões políticas, né? Da tomada de decisão e da participação. A gente tem poucas experiências, isso não se passa. Isso volta à questão educacional também. E volta também a uma questão que é muito... Quando você vai na Europa, você consegue... E quando você estuda organização política na Europa, é diferente do Brasil, que a gente não tem aquela questão da comunidade, da associação comunitária, dessa política de base que deveria funcionar. E também temos que lembrar que nos últimos anos, acho até que os governos de esquerda contribuíram para isso, os próprios movimentos sindicais foram fragilizados, perderam espaço político, perderam legitimidade, e isso é muito complicado.
né? Eu li um livro avaliando o socialismo, experiências socialistas, e esse autor ele comparava a Suécia com Cuba, colocando as duas como socialistas, né? E uma das coisas que ele fala que é muito curioso é que o socialismo soviético, que ele chama, que seria uma social-democracia Uhum. intensa, né? Ela funciona muito porque eles têm um movimento sindical fortíssimo. E esse movimento sindical atua muito ali, né? Inclusive na questão democrática também, na participação e tal. Então, isso acho que é um problema. A gente não tem um movimento sindical forte, a gente não tem uma estrutura comunitária de base que participe politicamente e ativamente, isso é um problema. A gente tem um passado, se a gente for parar para pensar, eu pelo menos tenho isso. Isso é um chute também, mais uma vez. Existe toda uma classe de pessoas, uma faixa etária de pessoas que foi educada durante a ditadura militar, gente. Aonde política não se discute. Nossos pais falam, alguns, né? A maioria dos pais, minha mãe falou, política não se discute. Por que política não se discute? Porque isso dá medo, porque você não tem que Luísa falar. ontem estava, inclusive, me chamando de privilegiada porque eu tenho uma família toda de esquerda. Então, assim, Você tem. o nível da discussão chega a ser esse, né? Eu sou privilegiada por isso e eu tenho que reconhecer o meu privilégio, porque eu não preciso... Tem que reconhecer seu privilégio, Luísa. Você não tem lugar de fala nesse treta familiar. Mas a gente tem toda uma geração que foi excluída do debate político e quando a gente teve o processo de ruptura da ditadura militar, isso não foi reparado. Né? Então, certos valores como democracia, debate, respeito aos direitos humanos, não foram pautados na sociedade brasileira. Uhum. Né? Então, por isso que as pessoas não se entendem muito como parte de um coletivo de trabalhadores ou como agentes que precisam fiscalizar a polícia. Eu estava falando para a Bia ontem que eu fiz uma pesquisa e tal, fui para a Argentina fazer uma pesquisa uma época. E o argentino, por si só, é um ser político, por vários motivos, até porque a democracia deles, de vez em quando, a economia, eles estão sempre com problemas, né? Também é sempre complicado. Mas eles são. Eu nunca fui, eu já fui à Argentina 3 vezes. Eu nunca fui na Argentina e não estava tendo manifestação. Nunca. Eu nunca passei 1 minuto na Argentina quando tinha uma estrada fechada, um negócio. Não tem como, eles estão sempre se manifestando. E uma das coisas que. Então, eles são muito ativos né, politicamente. E uma das coisas que eles têm e que eles criaram pós a ditadura militar foi essa cultura da democracia e dos direitos humanos. Isso foi trabalhado, isso foi um debate público, isso foi para o jornal, isso foi feito. Aqui não. Então a gente não tem essas bases de debate na sociedade. Isso foi excluído, foi botado para debaixo do tapete e a gente foi focando nossas questões para o futebol, né? Tanto que aquele ditado famoso, né? Não se discute futebol, nem religião, nem política. Ué, mas hora bola de política se discute. Se você não discutir política, vão passar a perna em você. Você precisa discutir política. E isso é um problema. Eu ouvi isso a vida inteira. Sempre gostei de política, eu ouvi isso em casa, eu ouvi isso na escola. Então, isso é uma questão cultural, é diferente de outros países. Eu acho que é por aí um pouco. Não sei se eu respondi bem. Uhum. Na live anterior que eu fiz com a professora Luciana, a gente chegou a comentar que as pessoas que não gostam de política, elas deixam vago o seu espaço de fala sobre a sua participação política e sobre o que você quer, né? O que você tem como ideal de vida, de qualidade de vida, enfim. E certamente... aquela máxima, né? Não ter posição política já é ter uma posição política. Você tá ali ocupar o seu espaço, é uma escolha. aquele espaço que é seu por direito, alguém vai ocupar. E alguém com interesses... Mas eu acho que a gente também tem que... A gente tem que lembrar que boa parte do Brasil vive para ganhar o que vai comer hoje. Sim. Então, numa sociedade tão injusta e miserável como a nossa, é difícil você cobrar participação política, porque o cara tá ali na batalha para fechar a conta do dia, Sim. né? Ele não tem dinheiro, ele não tem nada. E aí é muito difícil. Então, o cara teve uma educação péssima durante anos, a vida inteira. Quando teve uma educação,
né? E ele tem que estar ali na batalha dele. Então ele vai ficar pensando em política? Não. Você tem que chegar lá e convencer a ele de que aquilo não é alheio à vida dele, que se ele se organizar, ele consegue mais coisas. Mas E principalmente. é curioso, Luísa, que eu vejo isso muito também na classe média, inclusive a classe média alta, de pessoas que não se preocupam com política, que têm familiares envolvidos, né, que Ah, não, isso gostam, é verdade. e Aliás, a pessoa diz que não quer se preocupar com política. a ignorância política ah, é, da elite econômica é absurda. A ignorância mesmo, assim. A gente tem uma elite, eu estava lendo a elite do atraso do Uhum. Gessé de Souza, e eu concordo. A nossa elite, aliás, um grande problema que nós temos é a nossa elite econômica. Ela é uma elite que não estuda. E isso é uma situação, porque como ela não estuda, ela não se vê, ela não tem um projeto de nação, então não se vê como nação. Então a gente Ela tem não a se vê elite que vai parte, né, daquele. bater continência para a bandeira americana. Volto a dizer, a gente tem uma classe média e uma elite que foca somente no modelo de consumo, que não tem um pensamento mais amplo sobre história, sobre política, sobre sistema internacional, Uhum. sobre pensamento estratégico, nem para defender seus próprios interesses. É claro que não é todo mundo, tá? Mas assim, a gente vê, por exemplo, eu estava vendo ali, empresário que defendia o fim da quarentena. Aí, quando acaba a quarentena, ele descobre, não, que aí abriram a quarentena, descobre que ninguém foi. Todo mundo falou para ele antes que ninguém ia, porque as pessoas não vão sair de casa para morrer só para comer um hambúrguer, entendeu? Elas não vão fazer isso, isso não é lógico. Mas ele não consegue pensar isso, porque ele pensa imediatamente ali. Isso para mim, além de uma falta de empatia assustadora, absurda, é uma falta de pensamento estratégico. Ele não se entende como classe. Quando a gente fala que a gente não se entende como classe de trabalhador, o industrial brasileiro não se entende como classe. Porque ele defende projeto que gera desindustrialização. Eu nunca vi isso. Como é que você vai defender um modelo que defende a desindustrialização se você é industrial? Isso não faz sentido. Como é que você, grande proprietário de terra do Brasil, que exporta para o mundo inteiro, vai defender um projeto de governo que te fecha a porta do teu principal consumidor? Isso não faz sentido. Uhum. Porque você tem uma elite que não se lê, que não se estuda e que não entende, que não tem um projeto de país. Eu acho que vem muito do viralatismo brasileiro, né? Eu tenho uma história maravilhosa, não sei se vai dar tempo, tá acabando ali o tempo, né? Dá, sim. Mas eu tenho uma história maravilhosa que na última vez que eu estava vindo para a Argentina, tinha uma mulher. Quem já viajou para a Argentina sabe que a gente entra sem passaporte, né? Então, nos países do Mercosul. Então, você tem ali uma fila específica para brasileiro, porque brasileiro na Argentina sai pelo ladrão, né? Aos montes. Então, já tem uma fila ali para quem não precisa do negócio para ir mais rápido. Aí, a figura ali, foi para a fila dos estrangeiros e ficou reclamando. Aí, eu fui dar uma de gente e falei, minha senhora, a senhora está na fila errada. A senhora vem para a fila do Brasil, que é essa fila de estrangeiro. E você não é estrangeiro aqui, você é brasileiro, é uma outra categoria. Aí ela ficou danada da vida. Danada, falando que ela era estrangeira. Eu falei, então você fica aí. Aí ela notou que a fila do Brasil andava mais rápido. De estrangeira, porque a viagem que na Argentina ela é estrangeira. estrangeira. Não, mas fica melhor. Aí ela vai. Depois que ela viu que ela não estava andando, porque na fila de estrangeiro eles estavam, né, demorando, porque podiam barrar. A Argentina é super criterioso e no Brasil é mais rápido. Aí ela mudou. Aí ela me solta a seguinte frase para o marido: essa filha não está andando para os brasileiros. Você devia ter trazido seu passaporte italiano. Eu falei, quase que eu falei, minha senhora, a senhora não entendeu que o único momento da vida que o nosso passaporte vale mais, você não quer usar o seu passaporte brasileiro, você usa o passaporte italiano, você tá louco. A categoria de estrangeira é uma categoria elitizada, né? Se você é estrangeira é porque você teve condição de viajar, né? Porque você teve... Você é europeu, entendeu? Você tem um passaporte. Ela achou que na Argentina, país que tem tratado de livre circulação com o Brasil, livre circulação não, né? Facilitação,
ela tem um passaporte italiano vale mais, porque ela tem um passaporte europeu. É igual todo brasileiro que tem passaporte europeu, ele vai te falar em 5 minutos que ele tem passaporte europeu. Ele vai te contar aquilo, mesmo se não tenha perguntado. Ele vai dizer que ele é descendente de alguma coisa, né? De índio ninguém é descendente, só de europeu. Mas a gente tem esse viralatismo, e isso é a nossa elite, né? A elite, ela se acha europeia, se acha americana, entendeu? Você acha qualquer coisa, mas odeia, tem horror a brasileiro, e eu acho que isso é um dos problemas, dos muitos, que a gente tem dentro do Brasil, que é um país que de alguma maneira se odeia, né? Uhum. E aí, como é que a gente recupera isso? Não sei, espero que com o tempo a gente consiga se enxergar e ter alguém que tem um projeto de país, mas a gente precisa ter uma coalizão política que traga pro centro do debate assuntos importantes, né? Foi o que eu te falei ontem. Eu espero que tenha alguém anotando tudo que está acontecendo de retrocesso. E eu não digo só em relação ao governo Bolsonaro, não. Eu digo em relação a todos os governos que aconteceram e de avanços que podiam ter acontecido e não aconteceram. Eu espero que tenha alguém, que a academia esteja fazendo isso, que esteja anotando tudo isso para a gente Não, acho que conseguir a gente vai avançar de ter uma forma. trabalho. Porque, por enquanto, vai Eu ter acho que a gente trabalho. vai ter trabalho. Eu acho que vão ter muitos trabalhos sobre isso. Já tem muita gente fazendo, vai ter muita gente a mais. Eu acho que a gente da área de relações internacionais vai ter um trabalho muito grande Uhum. pela frente, né? Para reconstruir uma imagem do Brasil e, enfim. E eu espero que isso sirva para que a própria esquerda se oxigene um pouco mais, abra para o diálogo, para que essa linha da democracia fique mais bem traçada. Acho que a gente cometeu um erro ali nesse processo. Eu espero que a gente corrija isso. Uhum. Mas se tem uma coisa que eu acho que é interessante no momento que a gente está vivendo, é que a gente está se olhando no espelho. Para mim é isso, né? Você está vendo o Brasil. Eu não digo que é o Brasil real, porque eu acho que tem muita gente que foi na onda e, enfim, o cara quer pão na mesa, ele não quer nem saber o que está acontecendo, Sim. entendeu? Mas existe uma parte do Brasil que está ali, que tem saudade da ditadura militar, que não entende o que é o processo democrático. E o que é assustador, a gente tem uma classe média, uma classe alta também muito ignorante em política. E isso é uma coisa que a gente precisa, nós que estudamos isso, a gente precisa usar esses espaços para esclarecer essas coisas. É importante. A gente precisa sempre fazer esse debate a partir de agora, para que as pessoas sejam sempre informadas sobre como as coisas funcionam, né? E possam criar suas ideias independentemente do que eu acho, do que você acha, mas com um embasamento técnico melhor, né? Uhum. Luísa, muito obrigada. Olha, agora desceu certinho o tempo de 2 minutos, assim, parece que foi cronometrado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. A sua forma de refletir, assim, é sempre muito esclarecedora, é sempre muito satisfatória. Então, eu tive segurança total de propor esse debate. Agradeço pela disponibilidade. Imagina. E, inclusive, desejo boa hora para o Felipe. A gente vai conversando, vai falando por aí, mas boa hora para você e para o pequeno que vai Ele escutar aí. ficou quieto, Ele ele se ficou quieto comportou. a live inteira, que ótimo. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos que vieram aqui, comentaram, que fizeram perguntas, que elogiaram a live. Né? Muito obrigada pelo tempo. Quero dizer para vocês que essa live vai ficar de fato salva, tanto no Instagram quanto na nossa página do Facebook, tá? A gente vai disponibilizar a live lá no PSB Saquarema, no Facebook, e aqui vai ficar no IGTV, tá bom? Luísa, pode falar alguma coisa que você deseja? Obrigada, gente. Eu espero que tenha ficado claro. A gente falou sobre muitos assuntos, alguns assuntos são meio densos, eu falo meio rápido, então espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar meu Instagram aberto por um tempo, então se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu não tenha visto, pode ir lá. Eu botei uma foto dessa live. Pergunta lá que eu respondo, né? Se ficou um pouco confuso, se eu falei, fui acadêmica demais, eu tento não ser, mas enfim. Aí vocês me falam qualquer coisa, tá? Mas pode perguntar que eu respondo sem problema nenhum. Tá ótimo. Quando Luísa, tiver outro tema, pode me eu vou chamar. Se voltar, quiser falar de vou voltar a migração, falar, que eu vou voltar a procurar com certeza, tá bom?
Tá Gente, bom. muito obrigada e acompanhe a gente aqui no Instagram e lá na página do PSB Saquarema, tá bom? Beijo, beijo para todos. Beijo.